Saudações, estudantes da área de prevenção. Hoje vamos estudar os chuveiros automáticos, também conhecido como sprinklers, do inglês aí, sprinkler, e do alemão sprinkler. É esse amigo aqui, né? Então é um dispositivo automático, um sistema de proteção ativa automática, porque também existe a proteção ativa manual, no caso do extintor, do hidrante, proteção ativa manual. E aqui não, proteção ativa automática. Normalmente esse sistema está acoplado também ao sistema de alarme, para que eu tenha realmente um alerta de que naquela região está ocorrendo um princípio de incêndio. Então, quais edificações vão precisar de um sistema de chuveiros automáticos? Eu tenho que recorrer às instruções técnicas novamente, a IT 01, a primeira IT, né, do Corpo de Bombeiros aqui do Rio Grande do Norte, que vai caracterizar as edificações, os tipos de edificações, e mais para frente, nos anexos, tem aqui as tabelas dos sistemas preventivos contra incêndio e pânico que vão ser requeridos para cada tipo de edificação. Então, essa tabela aqui, um exemplo, né, para o grupo B, serviços de hospedagem, a gente teria aqui os chuveiros automáticos para uma altura de edificação superior a 23 metros, né, de 23 a 30 metros. Então, seria requerido esse sistema. Certo, em quais áreas eu vou instalar esse sistema, então? Aí a gente vai recorrer à IT específica aqui dos chuveiros de emergência para ver isso, e já vou adiantar para vocês que existem áreas que a gente não pode instalar o sprinkler por conta da carga incêndio dessa área. Né? Imagine aí um centro de processamento de dados, onde eu vou ter equipamentos eletroeletrônicos, e aí eu posso usar algumas alternativas. Uma delas é somente um sistema de sensores de fumaça, que vai acionar o alarme. Outras é um sistema de extinção por gás, como é um sistema central de CO2 ou outro agente extintor gasoso aí, que a gente possa estar centralizando. Então, e no geral se usa aqui o sprinkler, onde a norma nos recomendar. É sempre bom também, como já falei em outras aulas, a gente checar lá no catálogo da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, se essa norma é realmente a norma atual. Então a gente tem aqui a NBR 10897. Se vocês não decorarem o número da norma, vocês podem também lá no catálogo descobrir que norma trata de cada assunto, entrando, claro, pelo tema. Então essa 10897 de 2020, aqui é bem recente, vai estar tratando aí dos sprinklers. Em inglês aqui, Automatic Sprinklers Fire Protection System. Systems. Está aqui, aí no Rio Grande do Norte, a IT 23. Que é fácil decorar, que a gente lembra da NR 23, né? Na verdade, a NR 23 vai prever as proteções de incêndio, não só de sprinkler. Você já deve ter observado uma garagem de supermercado, uma garagem de shopping center, no próprio teto do interior de um shopping center, os sprinklers, né? Nas garagens, galpões, assim, normalmente a gente tem a tubulação aparente. E aqui, assim como no hidrante, a tubulação aparente do sprinkler tem que ser também pintada de vermelho. Esse diagrama a gente já viu lá no sistema preventivo por hidrantes, né? Esse que está aqui em cima da minha cabeça. Deixa eu desligar a câmera um instante. Esse aqui, do lado direito, então seria para o sistema de sprinklers. Do lado esquerdo, o sistema de hidrantes, né? Descida em prumadas, em colunas. E o sprinkler ali dividido em ramais. Esse diagrama a gente também viu, né, na aula de hidrantes, mas vou explorar ele um pouquinho melhor aqui. Deixa eu tirar minha câmera. Então, olhem só, vou usar a minha seta do mouse aqui. Aqui tenho duas bombas, uma bomba para o sistema de hidrantes, uma bomba para o sistema de sprinkler. Aqui a reserva técnica de incêndio, que é uma fração do meu reservatório. Tá? Qual o volume dessa reserva? Antigamente a gente calculava para o funcionamento simultâneo de 2 hidrantes por meia hora ou 4 sprinklers por meia hora. Hoje não é mais assim, a gente calcula esse volume da RTI pelo tipo de edificação.
Então tem uma tabela lá na norma que trata dos sistemas hidráulicos, nas normas que tratam dos sistemas hidráulicos, e ela pode ser um reservatório em separado, pode ser superior, pode ser inferior, pode até ser captada de um lago ou de um rio, essa água, tá? Então, de qualquer forma, tem que garantir um volume que vai estar disponível na hora do meu incêndio. Então, se a gente olhar essa motobomba aqui, que é a bomba do sistema hidráulico por hidrantes, aqui, hidráulico preventivo por hidrantes, a gente vai ver aqui os pressostatos, algumas válvulas de manobra para manutenção, e ela descendo aqui a aprumada dos hidrantes. Ó. Essa simbologia aqui é antiga, né? A gente tem uma simbologia já diferente para hidrante. Desce aqui e termina lá, está cortadinho aqui por acidente, mas termina no hidrante de recalque. Mesmo sistema, um pouco semelhante, né? Aqui a bomba de sprinkler. E eu vou ter aqui a descida do sprinkler, aí sim, ó, o ramal e o bico de sprinkler próximo ao teto. Aqui as válvulas de governo e alarme. E uma alturinha aqui para essas válvulas, tem um padrão, a gente vai ver mais para frente. Os 3 níveis. E também terminando a tubulação num dispositivo de recalque, agora aqui não se chama mais de hidrante de recalque, se chama de válvula de recalque, quando eu vou acoplar, lembrar isso, né? Onde eu vou acoplar o caminhão do bombeiro para pressurizar o meu sistema, caso a minha reserva técnica de incêndio já esteja esgotada. Essa válvula aqui de pé, ó, é uma válvula de fluxo, de retenção de fluxo, que vai impedir que a água bombeada por bombeiro retorne para a caixa d'água. Então, essa válvula só permite que a água desça, não permite que a água suba. E aqui eu tenho os bypass também, ó, tanto o sistema de hidrantes quanto o sistema de sprinklers. O bypass para essa pressão nem precisar passar por dentro da bomba. Então tem um fechamento automático lá e a pressão faz um atalho aqui, né? Ok, então aqui um corte, né? Um esquema de corte da minha tubulação. Esse aqui já é um isométrico. Aqui em cima da minha cabeça a reserva técnica de incêndio. E vai descer por trás da minha cabeça a tubulação. Aqui uma válvula de governo e alarme. Vamos ver que válvula é essa. Uma válvula importante, caríssima. Custa quase R$ 3.000 cada válvula dessa. E uma coluna primária e o sistema de ramais. Aqui no estilo espinha de peixe. E aqui os bicos de sprinkler. Chuveirinhos aqui. Aqui também o sistema de ramais. Então uma tronco principal e é distribuído em ramais. E também um sistema isométrico. Eu coloquei aí na descrição da nossa tarefa esse vídeo complementar, ele explica aqui, isso é uma instalação para ensaios, né? Então essas caixas que estão empilhadas aí são caixas de madeira com isopor, poliuretano expandido, né? E em cima tem os bicos de sprinklers, então esse vídeo vai mostrar os ensaios lá com abertura para ventilação, para tirar a fumaça, se essa abertura não vai baixar a temperatura e complicar o acionamento do sprinkler, né? Lembrar que o nosso sprinkler aqui no Brasil, né, ele aciona por temperatura. Bom, aqui no Brasil a gente usa o sistema úmido, o sistema está sempre pressurizado, sempre tem água na tubulação. E assim que o sprinkler rompe, a água já vem, né? E a bomba é acionada com essa ruptura do sprinkler também. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque lá eles têm o problema do congelamento da água na tubulação, no inverno deles, né? Então eles usam um sistema seco, também conhecido como dilúvio. E aí você tem sensores que vão acionar a bomba e aí chove em todos os sprinklers, né? Você já deve ter visto isso em algum filme aí de ação, tal, que a pessoa estoura lá o sprinkler com um isqueiro para poder fugir, criar uma distração lá naquela cena, né? Então aqui no Brasil a gente usa esse sistema úmido. E eu tenho vários tipos de sprinkler, esses aqui são os tipos laterais, nem sempre a gente consegue instalar o bico de sprinkler no centro da área que a gente quer proteger. Tá? Muitas vezes a gente tem que instalar ele próximo a uma parede, aí se usa esse defletor. Esse da esquerda aqui é um defletor superior, e esse que está em cima da minha cabeça, deixa eu desligar a minha câmera.
é o inferior. Quando é que eu vou instalar em cima ou embaixo da tubulação do ramal? Depende da minha situação, a gente vai ver mais para frente aqui em outro slide. Aqui um dispositivo central superior, a gente sabe que é central porque o defletor é circular, né? E sabe que ele é superior não só porque ele está nessa posição, mas por conta do próprio dispositivo ali, defletor. Quando ele tem essas garras assim, ele é para ser montado virado para cima. Tá? E aí ele vai colidir lá e abrir o chuveiro no ângulo que a gente deseja. E esse é o inferior, veja que o defletor ali é diferente. E vai também, assim que romper a ampola, vai ser expulso ali o obturador. E eu vou ter aqui o nosso chuveiro. Esse você já deve ter visto em shoppings, né? Assim, ele instalado abaixo do forro. E quando eu tenho um forro falso, né? Normalmente se usa esse forro para esconder as tubulações, esconder a fiação elétrica, né? As tubulações hidráulicas, tubulações de gás. Tem uma característica estética, né? Eu tenho que tomar um cuidado, que quando eu tenho forro, eu tenho que verificar se esse forro é combustível ou, mesmo ele não sendo combustível, se acima do forro eu tenho material combustível, tenho carga incêndio. Se for esse o caso, eu vou ter que instalar também sprinklers acima do forro. Aqui no lado esquerdo eu tenho um forro incombustível e no outro caso eu vou ter que instalar, quando o forro é combustível ou quando eu tenho material combustível acima desse forro, entre o forro e a laje, eu tenho que instalar o bico de sprinkler também nessa galeria aqui. Por que que ele está mais próximo da laje e não mais próximo do forro? A gente tem que lembrar do fenômeno da convecção. Então o calor sobe, né? O ar quente tem menor densidade, ele vai subir. Então o sprinkler tem que estar nesse ponto onde ele possa perceber o calor e ser acionado. Se ele ficar baixo demais, o incêndio vai se propagar e eu não vou acionar o sprinkler naquele ponto. Tá? Essa distância aqui do sprinkler até a laje tem umas especificações de norma, depende um pouco da geometria aqui, do meio ambiente, mas normalmente não passa aí de 50 centímetros, tá, do teto. A gente vai ver ali. Aqui mais para frente, ó, 560 milímetros, 56 centímetros. Nesse caso, deixa eu desligar minha câmera de novo. A câmera está atrapalhando hoje aqui. Quando a gente tem vigas, por exemplo, ali, de sustentação do teto, na laje superior, né, do pavimento, e eu vou ter que passar a minha tubulação de sprinkler por baixo dessas vigas. Então, aqui nesse caso, pode ser, em função da altura dessa viga, que eu tenha que montar o sprinkler acima da tubulação do ramal. Tá? Então, tem algumas distâncias aqui, 25 a 150 milímetros abaixo da superfície da obstrução, que seriam as vigas, né? E dependendo das distâncias aqui, entre uma viga e outra, onde vai formar nichos, bolsões de calor, eu vou ter essa altura do meu sprinkler até o teto. Tá? Se lembra aqui do fenômeno da convecção. Deixa eu ligar minha câmera de novo. Então, existem várias maneiras de eu fixar minha tubulação. A gente vai aprender no cálculo de tubulações o fenômeno chamado golpe de Ariete, que é uma coisa que vai propagar uma onda de choque aí nas tubulações. Então, tem que ter uma fixação semi-rígida das tubulações. E aqui tem uma alça de fixação para fixar essa tubulação no teto. A fixação do bico de sprinkler também no ramal tem alguns modelos diferentes. Eu posso usar um T, uma bifurcação em formato de T, mas isso nos dá perda de carga. Então tem que também considerar isso. Lá no cálculo de tubulação a gente vai estudar isso, a perda de carga de cada derivação. Posso usar uma soldagem também, eu posso usar um acoplamento como esse daí. Claro que ali tem um anel de vedação, a gente faz o furo na tubulação do ramal, acopla com um anel de vedação com uma junção mecânica com parafusos, né? E lá em cima tem o bico de sprinkler invertido, né? Ok, aqui outros sistemas de pinças de fixação de tubulação, né? Tubulação fixada com bucha, com parabolt, com
a própria pistola por pólvora, né? Pinos de fixação por pólvora, quando é concreto. Então tem várias maneiras aí de estar fixando isso. Passante, aqui furo passante para botar a porca e a arruela, né? No outro lado, deixa eu desligar minha câmera novamente. Aqui o sistema tradicional, né? Uma alça de fixação, esse número 4 aqui, para fixar o ramal da minha tubulação. Vamos falar agora dos componentes, outros componentes da tubulação. Sempre a estrela aqui é o bico de sprinkler, né? O bico de chuveiro automático, mas para que a água chegue nesse bico eu preciso de uma série de componentes, né? Além do tubo, lembrar que o condutor de fluido aí, nesse caso é um condutor especial, quando a gente chama de tubo é porque ele é circular. E essa válvula é um componente importante. Normalmente o bombeiro civil gosta de mostrar ela, bota até uma plaquinha assim, VGA, né? VGA número 1, VGA número 2. É uma válvula automática, tá? Para que ela serve? Para evitar que a água volte, que eu mantenha aquele andar, aquele ramal, aquele sistema de ramais pressurizado. Então é uma válvula de retenção. Acoplada nela eu tenho aqui um alternador de pressão que vai me soar um gongo, né? Aquele círculo vermelhinho ali em cima é um gongo hidráulico. Então a gente tem aqui os dois manômetros, deixa eu passar o meu mouse aqui para mostrar para vocês. Ó, tem o manômetro predecessor e o manômetro sucessor. Então me diz a pressão antes e depois da válvula, né? Isso é importante porque em vários momentos a gente vai cortar aqui, eu vou ter que fazer manutenção somente nesse andar, né? Então a gente corta a válvula desse ramal e aí eu vou estar verificando essa pressão, né? E aqui eu tenho a tubulação de dreno, justamente para poder drenar aquele andar, aquele pavimento, para às vezes poder trocar um bico de sprinkler que foi acionado, ou que está com vazamento. E aqui eu tenho algumas válvulas, outras válvulas, ó, isso aqui também é uma válvula de fluxo, que vai me permitir essa oscilação de pressão que vai soar o gongo. Tang, 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 tang. É um gongo mecânico aqui, hidráulico na verdade, né? E vão ter golpes hidráulicos do martelinho mecânico aí que vai provocar o som nesse gongo. Ok, mas no próximo slide a gente vai ver os detalhes aqui dessa VGA. Pronto, aqui a VGA montada. Então vamos ver como fazer a manutenção aqui no nosso ramal, né? Número 1 lá é o gongo hidráulico. Tá? Vamos aqui botar ponto a ponto. Gongo hidráulico. Número 5, ali, já vou falar do número 5, mas abaixo do número 5 é a válvula, né? O 2 é o manômetro primário. O 3 o manômetro secundário. Então, para eu ver se realmente tem pressão naquele sistema na hora de dar uma manutenção. Número 4 aqui é uma válvula de gaveta para manutenção do meu sistema, né? Então eu vou aqui cortar no momento de uma manutenção desse ramal, fecho a válvula de gaveta. A gente vai estudar mais na frente que a válvula de gaveta ela não controla a vazão, ela só abre ou fecha. Tá? Se eu precisar controlar a vazão, eu preciso de uma válvula de globo, que é essa daqui, número 5. Válvula de globo, aí sim ela controla a vazão, ela está instalada ali no dreno. Então tem que fechar a válvula de gaveta. No banheiro da casa de vocês deve ter isso, um registro principal, que é uma válvula de gaveta, que você vai fechar quando você vai trocar uma torneira, fazer alguma manutenção na caixa de descarga, né? E na torneira e no seu chuveiro, onde você precisa de controle de vazão, aí são válvulas de globo. Então aqui é a válvula de globo no dreno, que a gente vai abrindo lentamente para ir tirando a pressão, fecha, abre, até que o manômetro número 3 ali indique uma pressão atmosférica. E aí eu posso lá abrir o meu sprinkler, por exemplo, para dar manutenção. Tá? O 6 é uma chave de fluxo, normalmente indicada para acionar o alarme eletrônico ou para acionar também um LED lá na central de alarme, faz as duas coisas, né? Para a gente saber qual alarme foi, para a gente saber qual ramal foi acionado e poder direcionar lá a brigada de incêndio para aquela região, a equipe de manutenção para aquela região do prédio. Então, a chave de fluxo. Essa chave de fluxo também aqui pode acionar a bomba. Tá? Se eu tenho uma bomba aqui
somente para esse ramal, né? Normalmente a gente tem lá próximo da bomba uma chave de fluxo também, que é justamente a chave que vai dizer que o meu hidrante foi acionado e ela já aciona a bomba. Então, em alguns pontos diferentes, se vocês irem num grande shopping center, der uma passeadinha pela garagem, vocês vão ver aqui esse sistema de tubulação. Normalmente eles pintam essa válvulazinha de governo aqui de amarelo, né? Botam uma plaquinha, VGA1, VGA2, VGA3. E às vezes tiram esse manípulo de manutenção também, manípulo da válvula. E às vezes alguém vai lá e quer mexer nisso, né? E pode complicar o meu sistema. Então, às vezes se trava ali o manípulo para só a brigada de incêndio poder operar isso. Essas válvulas elas vão estar sempre abertas, claro, né? Para que o sistema funcione de maneira automática, mas num momento de manutenção, eu posso estar aí travando elas. E finalmente, número 7, uma válvula de esfera que a gente usa. Ela também é uma válvula de abre e fecha, mas é uma válvula que tem pouca perda de carga, mais barata também. E para a gente poder despressurizar por pequenos sistemas aí. Tá? Então, detalhando um pouco essas normas, essa é a norma de gaveta. Vocês vejam aqui no meu ombro que aparece ali a gaveta, né? Então, um sistema que vai estar entrando e fechando o fluxo. Né? Por isso que ela não consegue controlar a vazão, né? E ela sempre vai estar totalmente fechada ou totalmente aberta. Assim, sempre me lembrar disso. Se eu deixar ela intermediária, eu vou ter aqui corrosão, né? Aqui, ataque da minha gaveta e depois eu não consigo mais fechar ela quando eu precisar. Tá? Vai ter ali uma passagem de fluido involuntária mesmo com a válvula fechada. Então a gente deixa ela totalmente aberta ou no momento de manutenção totalmente fechada. Essa é a válvula de globo. Tá? Então veja aqui que ela tem um dispositivo de vedação aqui, que normalmente tem um polímero aqui que tem propriedades elásticas, né? A gente chama aí de borracha, para realmente conseguir causar ali um atrito, uma dispersão de energia que vai diminuir o meu fluxo. Então a gente usa isso nas torneiras, aí nos chuveiros, né, da nossa casa. E também, onde eu preciso de controle de fluxo, no hidrante, né? Então esse dispositivo de vedação é esse aqui. O encanador chama de carrapeta, né? Quando a sua torneira está pingando, você vai ter que trocar a carrapeta. Ou vai ter que trocar a borrachinha, né? Então você consegue comprar lá na loja de material de construção só o reparo. Alguns encanadores mais sofisticados chamam de reparo, vai ter que trocar o reparo. Reparo, na verdade, é essa ação, né, de fazer a manutenção. Tá? Então aqui já expliquei na aula de hidrantes, né, que quando a gente abre um hidrante e fecha ele novamente, sempre vaza, né? Por quê? Porque vem incrustação pela tubulação e vai ficar entre essa borracha de vedação e a cama dessa borracha, né? E essa borracha também resseca com o tempo. Então, o que você faz? Frocha de novo, aperta lentamente, para ver se vedou. Não vedou, frocha novamente, aperta lentamente, dá, uma tensão até conseguir essa vedação, né? E se o sistema for muito antigo, você vai ter que trocar esse reparo, aí sim desmontar essa válvula, né? Ou às vezes até substituir essa válvula. No caso do hidrante, a gente usa uma válvula angular aqui, né? E ali onde está aquela rosca externa, né? A gente vai engatar o nosso Storz, nosso engate rápido, para a mangueira, né? E a válvula de esfera, como o nome sugere, é uma esfera com furo passante. Normalmente a gente tem uma cama ali de nylon com uma esfera de aço inox. Tá? Se usa muito tubulações de gás também aqui a esfera. E aí, claro que eu tenho que ver qual é o gás que eu tenho ali para poder colocar um material que seja resistente a esse gás. Tá? A posição da alavanca indica também, normalmente, que eu posso montar ela de uma maneira diferente, mas normalmente quando está assim perpendicular, está fechada a esfera. Aí, quando ela está alinhada, como nessa figura aqui, alinhada com a tubulação, o furo também está alinhado com a tubulação e ela está aberta.
Tá? Então, válvula de esfera também é exemplo da válvula de gaveta, ou a gente usa ela totalmente aberta ou totalmente fechada. Claro que num sistema de ramais principais aí de alimentação, a gente vai usar a válvula de gaveta, vai estar sempre aberta, né? E a válvula de esfera normalmente está fechada, porque a gente usa ela em sistemas de drenagem, sistemas alternativos ali para substituição, nos bypass, né? Para a gente substituir, poder substituir algum componente e manter o fluxo por outro caminho aí na tubulação. E a válvula de retenção, a gente usa lá no pé da caixa d'água para que a água que é bombeada pelo caminhão do bombeiro não volte para a caixa d'água. Então tem aqui uma retenção vertical, esse caso aqui está em corte, né? Essa é a válvula da esquerda. Então se a água vem de cima para baixo, ela deixa passar. Se a água vem de baixo para cima, ela fecha. Quando ela é na horizontal, ela tem uma construção um pouco diferente para se manter aberta no momento de uso e fechada no momento de recalque. Tá? No caso do dispositivo de recalque, aqui para o sprinkler, a gente vai ter que marcar no chão ou na parede esse quadrado aqui, né, de 60 por 60 centímetros, e quadrado vermelho com borda amarela. Tá? São as dimensões, né? E ele pode ser pintado também na parede, ao lado ali dessa tomada, né? Tomada de recalque. E a diferença do recalque para sprinkler para o hidrante de recalque é que o recalque de sprinkler tem uma válvula. Eu não preciso abrir a válvula quando eu conecto ali ele tem também uma válvula de retenção, né? Aí agora aqui ao contrário, ela tem a retenção no sentido de saída, ela fecha, né? No sentido de entrada, ela abre. Tá? Essa válvula aqui. Tá? Então, como ela é horizontal, tem a construção um pouco diferente daquela minha válvula de pé lá, do pé da caixa d'água. Tá? O dispositivo de recalque aqui para o sprinkler também pode ser subterrâneo, exemplo do hidrante de recalque, né? Só que ele não tem uma válvula manual, tem uma válvula de retenção. E claro, como é que eu testo esse sistema? O hidrante é fácil, eu abro o hidrante, né? No sprinkler eu não vou testar lá com isqueiro, né? Eu vou ter que ter uma válvula que abra ele. Então, naquele ponto mais desfavorável, naquele segmento hidráulico lá onde eu vou ter a menor pressão, ou seja, lá onde eu tenho o meu pior chuveiro, o chuveiro que vai ter a pior pressão e a pior vazão, e lembre-se que esse aí já tem que ter a vazão recomendada pela norma, né? Que se esse aqui que é o pior estiver bom, todos os outros vão estar acima do bom. Aí é aqui próximo a esse que a gente vai instalar o dreno. Atrás da minha cabeça aqui. Então tem uma válvula. Na ponta desse dreno eu tenho também um chuveiro sprinkler, só que ele não precisa do bulbo, não precisa da ampola, porque eu tenho a válvula de acionamento ali, válvula de teste, pode ser uma válvula de esfera ou uma válvula de gaveta, onde eu vou abrir no momento de teste. Nesse momento eu vou ter que acionar a bomba automaticamente e eu vou ter que ter uma vazão ali, vou ter que ter água, claro, naquele bico de sprinkler. E esse bico de sprinkler vai abrir uma área de cobertura adequada para essa vazão e essa pressão. Isso serve para uma fiscalização do bombeiro e serve para os testes regulares também, que é a brigada de incêndio, o técnico de segurança e o bombeiro civil, o setor de manutenção da empresa vão estar fazendo, né? Nesses sistemas aí, tá? Pode servir também como dreno para eu poder despressurizar o sistema. Claro que eu tenho que fechar lá a válvula de gaveta daquele ramal, né? Essa válvula está perto lá da VGA, a válvula de governo e alarme. Tá, então voltando aqui para na estrela da nossa aula aqui, que é o bico de sprinkler. Eu tenho ali um corpo onde eu vou ter um obturador, essa peça de vedação ali é um obturador. Lembra quando a gente vai no dentista e tem uma cárie, né? O que, que ele faz lá? Uma obturação, né? Então ele vai ter que furar lá, tirar lá, retirar aquela cárie e depois ele faz uma restauração, vai inserir lá uma nova vedação, né? Normalmente se usa uma resina fotopolimérica. No nosso caso aqui não é assim, no nosso caso tem ali uma peça metálica com um anel de vedação em borracha, né? E o que segura isso no lugar, que impede
que impede que a pressão da água tire ele dali é essa ampola. Então essa ampola tem que ter sim uma resistência mecânica. Ela não pode estourar assim somente com a pressão que eu tenho na rede, né? Então, claro que isso é calculado pelo projetista aí do bico de sprinkler. Na especificação do bico vai dizer até qual pressão ele aguenta sem romper, né? Mas ele não tem que romper, professor? Tem, mas ele vai romper por calor. Aqui dentro dessa ampola a gente tem um líquido que vai se expandir com o calor. E em função aí do calor que eu quero que rompa, esse líquido é diferente. E rompendo isso aí o obturador vai ser expulso pela pressão da água. E a água vai colidir aqui no defletor. Veja que essa peça do defletor já serve para apoiar a ampola, né? Defletor ou difusor. E aí eu tenho um sistema automático, né? Um sistema de ruptura mecânica aqui por expansão. E é o meu chuveiro. Dependendo da cor, eu tenho aqui uma temperatura de acionamento, tá? Então, regiões onde normalmente já são mais quentes, mesmo sem ter o incêndio, eu tenho que ter uma ampola que rompa também numa temperatura maior. Tá? Normalmente a gente usa essa ampola vermelha, 68 graus Celsius, mas eu posso chegar até na ampola preta lá, né? Em casas de máquina, tubulações de vapor, proximidades aí, casas de caldeira, né? Onde eu já tenho uma temperatura mais elevada. Lembre-se que para o conforto humano eu tenho que ter uma temperatura bem mais baixa do que essa, né? Mas próximo ao teto eu posso ter essa temperatura e abaixo, onde está o ser humano, eu tenho uma temperatura de conforto bem melhor, ali de 20 graus, 23 graus, né? E eu posso ter também uma casa de máquina onde normalmente eu não vou ter a presença humana, então não preciso de uma temperatura de conforto humano lá dentro, né? Não vou ter que estar climatizando aquela área, eu não tenho pessoas lá e a máquina que está ali aguenta aquela temperatura, né? Às vezes a máquina que está ali precisa daquela temperatura mais alta do que o ser humano suporta. No caso de um motor, por exemplo, né, no compartimento aí do motor de um automóvel, tem uma temperatura que não é confortável para o ser humano, né? E não faz sentido eu refrigerar aquilo ali, porque o ser humano não está ali, né? E quando está, eu posso desligar a máquina, né? E o motor precisa daquela temperatura para ele ter um rendimento térmico aí adequado, né? Okay? Então aí a gente vai usar um bico de sprinkler com uma temperatura maior, tá aqui a tabelinha com as cores, mais simplificada. Então vou ter uma temperatura de acionamento maior para acionar somente no incêndio, né? Lembrar, né, já falei, mas lembrar que existem locais da minha empresa que eu não posso ter água. Tá? Equipamentos que são muito sensíveis à água, ou até que a água pode agravar, provocar um outro princípio de incêndio, agravar a situação, causar uma explosão. Então aí a gente, em vez de usar o sprinkler, a gente vai usar uma coisa semelhante, mas com gases extintores. Então, existem gases especiais, um deles, que não é tão especial assim, é o dióxido de carbono, o CO2, que a gente já usa no extintor de incêndio. Mas imagine aí para uma central de processamento de dados, onde tem um mainframe, né, de alto custo lá, a gente tem um agente extintor adequado que não vai danificar o equipamento e vai apagar o fogo, e ele é acionado por alguma coisa parecida com um sprinkler aí, pode ser um detector de fumaça, né, ou pode ser um bulbo mesmo assim de sprinkler, mas que o que tem na tubulação não é água. Ok? Muito obrigado aí pela atenção, façam aí a atividade, vejam ali o vídeo complementar na descrição da atividade, façam as atividades aí referentes a esse conteúdo. Valeu!